não podemos partir da onde terminamos. Algumas referências você leva, você traz para a temporada. Mas temos que construir de novo, temos que trabalhar, temos que fazer aquele caminho árduo, penoso, né? Que sem fazê-lo não se vai a lugar nenhum. Então, os jogadores sabem disso. É importante ter jogadores acostumados a conquistas, exatamente porque já passaram por situações como essa, né? Da não acomodação, do fato de não achar que o que já se construiu na temporada é suficiente para outra. O futebol não permite isso, né? Partimos de um outro nível, inclusive de exigência. Então, quando a exigência é maior, você tem que estar preparado para atender essa exigência que se cria, naturalmente se cria. Nós trabalhamos muito para que se criasse essa expectativa, mas temos que continuar trabalhando bastante para poder atender. E é isso que nós vamos tentar, né, durante esses primeiros jogos, readquirir a nossa condição. Um pouco de dificuldade nos primeiros em termos de ritmo, certamente teremos, pelo menos em manutenção de ritmo, né, na segunda parte do jogo. Então temos que ter uma boa estratégia, porque certamente os adversários tentarão coisas inteligentes contra a gente nesse momento, porque também sabem que estão numa condição física melhor. Voltar a jogar é ótimo, né? Iniciar o campeonato. A gente gosta muito e as notícias são boas. O estádio, né, vai estar com um número bastante grande de torcedores do Cruzeiro. Isso dá uma ideia de o que o torcedor está pensando, qual é o sentimento que ele tem em relação à temporada. E a gente precisa já nessa primeira partida manter o bom aproveitamento que conseguimos recuperar no Mineirão no ano passado. Mano, ainda há um impasse a respeito da atuação do Fred nessa estreia contra o Tupi. O Cruzeiro pode ou não pagar os 10 milhões de multa, o Atlético tem que liberar rescisão no bid e, saindo dessa esfera de cláusula, isso acaba se refletindo no campo, porque você precisa montar o time contando que vai contar com o Fred ou não. E como é que é para o técnico ter que lidar com essa situação, que é o que está acontecendo? A gente trabalha duas formações, uma com Fred, outra sem Fred, como vocês viram a gente fazer na tarde de segunda-feira. Se Fred não jogar, vai jogar Rafael Sobis, como jogou muitas vezes no ano passado. Mas existe uma boa possibilidade de o Fred estar em campo, as coisas estão caminhando bem nas últimas horas. Você sabe que costumeiramente eu costumo me posicionar sobre essas coisas, vai ou não vai, mas essa aí vou ter que ficar esperando. Até porque não tem esses 10 milhões aí que tu está falando. Mano, na sua primeira entrevista no ano, você já falou um pouco da chegada do Fred, de novas alternativas que se criam. Mas agora, já com mais treinamentos, o que você pode dizer de uma cara de Cruzeiro com o Fred? Que vai ser um Cruzeiro um pouco diferente, taticamente, do Cruzeiro do ano passado. Porque se trata de um jogador com característica muito marcante, né, e clara. E quando você quer tirar o melhor dessa característica de um jogador de definição como é o Fred, você tem que propor uma construção de jogo diferente. Então nós estamos nos reconstruindo para poder levar essa bola com uma frequência muito boa, como conseguimos levar no ano passado, mas com uma formação tática que requer modificações. Mas ainda precisamos avançar, ainda é início de temporada, vamos ir ajustando, né? Temos alguns jogadores que chegaram um pouco abaixo dos demais, alguns jogadores que se apresentaram um pouco depois, né? Então ainda precisamos evoluir para que todos estejam num estágio muito parecido, para depois tomar as decisões finais em relação à maneira como a equipe vai jogar. Por enquanto temos uma ideia, uma teoria, mas daí para ir para a prática precisa mais um pouco. Vou usar o exemplo do Fred para falar de uma situação que é recorrente, uma discussão que acontece muito sobre
possível sumiço do centroavante no futebol moderno. Acreditava-se que isso poderia acontecer. Você acha que eles sempre vão ter importância? Sempre vão ter importância. Não tenha nenhuma dúvida disso. E o futebol, ele desmente a gente de períodos em períodos, né? O que está bem claro no futebol de hoje é que não surgiram novos centroavantes na mesma quantidade do que tínhamos até bem pouco tempo. É só nós darmos uma olhada na busca dos grandes times por centroavantes. E estamos vendo jogadores com 35, 38, 39, ocupando essas posições. São as dificuldades, talvez, de formação de jogadores que às vezes a gente se refere que estamos passando no futebol brasileiro. Mas às vezes isso também é uma questão de época, né? Às vezes é uma questão de preferência de jogar durante um período e aí não se formou tanto em função disso. Mas eles sempre serão importantes. Ou às vezes como alternativa para um tipo de jogo que você quer, ou às vezes para um tipo de competição que as características são diferentes, como por exemplo a Libertadores, né? É muito raro você ver na Libertadores uma equipe sem um centroavante definidor e de área, de referência. Então a competição mostra e a gente tem que ficar atento para aprender e saber fazer. Mano, boa tarde. Cruzeiro se reforçou muito, né? Nesse início de temporada. Eu queria saber de você o seguinte: se isso que você tem em mãos hoje, com os jogadores que chegaram recentemente agora do Manquejo, com o elenco que o Cruzeiro já tinha e com as peças que foram contratadas, se é o suficiente, se é o que você precisa para que o Cruzeiro tenha um bom desempenho em 2018, o elenco atual tem a sua aprovação e com isso que o Cruzeiro tem, já dá para conquistar grandes coisas em 2018? Eu acredito que o Cruzeiro tem um elenco de mais qualidade. Conseguiu trazer jogadores que agregaram qualidade, não só ao elenco e também ao time. Uma coisa é, às vezes, você qualificar o elenco, outra coisa é qualificar a equipe principal. Acho que conseguimos fazer as duas coisas. O que vai acontecer de agora para frente, eu ainda não consigo te dizer. Temos boas expectativas, acreditamos naquilo que fizemos parte da construção disso tudo como treinador, mas eu falo porque é aquilo que eu acredito. Essa é a parte teórica da coisa. Agora vem a parte mais difícil, que é fazer isso funcionar bem. Mas nós temos um grupo de bastante qualidade também intelectual. O Cruzeiro tem uma base de jogadores com muito comprometimento, que fazem com que aqueles que cheguem sejam integrados rapidamente a esse tipo de comportamento. E quando você tem unido todas essas coisas, invariavelmente você consegue objetivos importantes na temporada. É isso que nós acreditamos. Outra coisa, semana passada o vice-presidente estava aqui, o Itaí, e ele destacou o seu poder de liderança de grupo também, né? São apenas 11 que jogam, o Cruzeiro está com um elenco recheado de jogadores. Esse ano também essa liderança, essa gestão de grupo também vai ser importante ter sob o seu comando. Essa é uma parte das mais importantes do técnico hoje, porque todos os profissionais têm seus objetivos pessoais, né? E você pegar todos esses objetivos pessoais, trazer para um objetivo coletivo maior, é um exercício que a gente faz diariamente, mas tenho contado muito com o nível dos profissionais que o Cruzeiro tem contratado nos últimos anos, que tem também um entendimento que para você ganhar alguma coisa no futebol, você não pode ter só 11, 12, 15 jogadores, bons jogadores. Você tem que realmente ter um número maior, e é isso que a gente entendeu que deveria fazer para qualificar, e os jogadores estão cientes disso. Mano, você pega o elenco, o time base do Cruzeiro, são jogadores acostumados com... Você pega o time base do Cruzeiro, são jogadores acostumados com títulos. Edilson chegando agora com Libertadores e Copa do Brasil, brasileiro também. O elenco que já estava
O quanto isso pode fazer diferença naqueles momentos decisivos com esses atletas que têm no currículo várias conquistas? Nos momentos decisivos, eu não tenho nenhuma dúvida que isso faz diferença. Quem já vivenciou situações como essas está mais acostumado a elas, né? Eu ouvi recentemente de um médico amigo meu, que o médico que faz 30 procedimentos mensais tem mais experiência, está mais habituado do que aquele que só faz 2. Então é uma questão simples, né? Mas o caminho para se chegar lá, né, também exige outras questões, exige força, exige comprometimento, exige às vezes juventude, de força física. Então a gente procura também mesclar isso, né? A fome de querer vencer, que é algo salutar nos grupos, né? Você ainda não chegou e quer chegar onde os outros já estiveram algumas vezes. Isso também é algo importante e você precisa unir essas questões todas. Então, acho que estamos bem servidos nisso. Os momentos decisivos serão mais lá na frente. Mano, algo que chamou a atenção na apresentação dos atletas que passaram por aqui, vários falaram de você, que queriam trabalhar contigo, que queriam ter a oportunidade de trabalhar com você, que acham que você é um treinador que pode extrair algo deles. Muitos experientes, mas muitos querem e queriam isso. Você, na condição de treinador, líder dessa comissão técnica, como que você enxerga isso? Como que você também trabalha isso? E é uma responsabilidade, além de toda essa que a gente já falou tanto de trabalho, título, mas eles te têm como exemplo. Essa empatia entre jogador e técnico, jogador, essa confiança é algo importante na relação mesmo, né? É alguém que está à frente deles propondo coisas que serão feitas durante uma temporada inteira. E se a confiança é boa, é porque outros que estão aqui certamente serviram de referência. E no futebol não se engana todo mundo durante muito tempo, né? Isso é bom sinal. Eu também conversei com eles antes deles estarem aqui, fiz questão de dizer a eles que partia do treinador o convite para que depois houvesse uma negociação. Os jogadores também sentem isso como algo importante, ouvir do técnico que não é uma simples negociação, que não é uma simples troca, que o técnico deseja eles aqui no grupo do Cruzeiro. Então isso já é um primeiro passo, mas o importante ainda está por vir. Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, falando aqui no BTF e apresentamos ali na tela reforço também no time do Cruzeiro, Mancoejo, que não chega para ser titular, mas chega para brigar por posição. Acho um bom jogador o Mancoejo, não teve uma grande sequência no Flamengo, mas tem talento. O Cruzeiro já levava vantagem perante alguns concorrentes pela manutenção da base e do técnico Mano Menezes. E aí acrescentou seu time alguns bons reforços. Edilson na lateral, que chega para ser titular. Também o Fred, que chega para ser titular, não pode jogar ainda na estreia do Campeonato Mineiro, mas será o titular dessa equipe. Então é um time que vai dar muito trabalho para os adversários em 2018, ainda mais do que em 2017. Tá, então tá aí o Mancoejo com a camisa do Cruzeiro já apresentado para a torcida mineira. Torcedor do Cruzeiro em todo o Brasil, não é só o torcedor mineiro, não. Tem simpatizantes aí no Brasil inteiro. Eu combinei uma coisa com você, Helena, mas vamos improvisar? Então tá, jogada ensaiada, mudar. fugimos do ensaio, tá tudo certo. Esquece aquele que eu combinei com você. Porque já que a gente falou do Mancoejo que vai para o Cruzeiro, na abertura do programa nós falamos do Marlos se apresentando no time do Flamengo, né? Que vai se apresentar o reforço no time do Flamengo. Tem mais uma vez aí o Twitter do Flamengo? Coloca na tela que eu também não combinei com ninguém isso. Não, né? Tudo bem, você pode fazer tudo, Nivaldo Preto. Tá todo mundo com saudade de você e ninguém vai ficar bravo. Esse é o período que você pode fazer isso. Mas o ao vivo é assim que é legal, porque a informação vai chegando e a gente vai tocando. Então tá aí, olha, o Twitter do Flamengo anunciando o Marlos Moreno.
Mas se nós já fizemos isso no programa, por que estamos voltando com esse Twitter, Helena? Porque agora o Manchester City também confirmou. A gente estava esperando os dois lados se pronunciarem, então vamos dar uma olhadinha também no Twitter do Manchester City. Marcos Moreno vai para o Brasil, para o Flamengo. Tá aí a data. Bom. Empréstimo até dezembro, até 31 de dezembro. E boa sorte nessa nova aventura, Marlos. Está aí o Manchester City desejando.